Pessoal, tudo bem? Essa é a sexta aula do nosso curso de Java e Programação Orientada a Objetos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a classe Math. Esse conteúdo, ele estava previsto para a aula 7, só que eu mudei a ordem, tá? Deixa eu só deixar isso claro para vocês. Aqui naqueles slides de introdução, a classe Math, ela estava no item 9. E esse métodos estáticos aqui, esse outro item estava no item 10 e o algoritmos de ordenação elementar estava no item 8. Eu joguei eles para depois, para a gente poder primeiro falar da classe Math, depois dos métodos estáticos, depois a gente fala dos algoritmos de ordenação. Acho que vai fazer mais sentido por causa dos métodos, tá? Porque aí a gente já implementa a ordenação utilizando o método, que eu acho que vai ficar mais organizado. Tudo bem? Bem, sendo assim, eu já atualizei o slide, como eu disse, né? Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Eu tô vendo que isso aqui tá esquisito. Eu tô vendo que isso aqui tá esquisito. Tá cada um de um tamanho. Pera aí que eu já. Quando a gente gosta das coisas certinhas, a gente fica meio refém do que a gente faz, porque tudo que você vê estranho, você acaba querendo deixar exatamente certinho, né? Então, deixa eu só. Nem era para eu estar fazendo isso aqui agora, mas eu vou fazer para eu atualizar. Então, 45 é o tamanho que ficou bom, né? 45. Deixa tudo no tamanho 45. Eu tô vendo, tô percebendo que essas coisas aqui estão no tamanho, tamanho diferente. Deixa eu só gerar aqui as coisas. Aqui. 45. Para a capa dos vídeos não vai fazer tanta diferença. Mas aqui eu vou trocar. Sim. Pronto. Vou alterar aqui no meu modelo. Porque eu devo estar carregando esse erro. É isso mesmo. 44, não, 45, não, tamanho. Pronto. Aí fica todo mundo do mesmo tamanho. Beleza, pronto, 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 pronto. Muito bem, a gente vai falar da classe Math então. Pessoal, eu tenho feito algumas correções aqui que eu tô achando coisinhas no livro e teve até comentário numa aula, não lembro agora, foi na aula 2 ou na aula 3. Eu não lembro quem fez o apontamento, mas tinha um errinho aqui numa questão de estruturas condicionais que quando uso printf aqui no Java, estava arredondando a resposta para 40,43, se eu não me engano, e aqui no livro estava 40,42. O arquivo de correção do Judge já estava certo, era o 43, só que aqui no livro estava errado, tá? Eu já corrigi, já peguei outras coisinhas também, eu já fui fazendo correção. O bom seria talvez eu esperar juntar um tanto de coisa para corrigir e gerar uma versão nova do livro, né? Porque demora um pouco para compilar o livro, porque esse livro ele é escrito numa linguagem para criar documento que chama LaTeX, tá? Mas enfim, classe Math, tá bom? Vamos falar da classe Math. Para que serve essa classe? Vamos abrir aqui. Eu abri o programa errado. Peraí. Enquanto abre aqui o NetBeans, eu vou fechar ele porque eu não vou usar. A classe Math, pessoal, ela basicamente ela vai servir como um repositório, vamos dizer assim, de métodos estáticos. O que é um método estático? É um método que ele está associado à classe, não ao objeto daquela classe. Depois a gente vai ver o que é método estático com calma na próxima aula, tá? Mas a classe Math, basicamente, a ideia dela, ela tem outras coisas, mas a ideia dela não é você criar um objeto, dar um new math, é isso que eu estou querendo dizer, mas invocar métodos a partir dela, métodos que não dependem do objeto. Bem, vamos ver o que a gente tem dentro dela. Uma coisa importante, uma coisa interessante também que eu posso mostrar para vocês é o seguinte. Vamos só preparar o ambiente aqui. Então aula 6, capítulo 6. Agora já bateu. Aula 6, capítulo 6. É isso? Isso, capítulo 6. Aula 6, capítulo 6.
Deixa eu mudar meu perfil aqui no VS Code para Java. Criar aqui exemplos. Bem, temos aqui a nossa essa estrutura básica aqui da classe, né? Como que funciona então, pessoal? A classe Math é uma classe que está contida no pacote java.lang, tá? O pacote java.lang, a gente não precisa dar o import nesse pacote. Ele existe, mas a gente não precisa dar import nele. Fazer, por exemplo, isso aqui. Porque esse pacote aqui, ele já é importado automaticamente. O compilador assume que a gente vai usar ele, tá? Quais outras classes que estão aqui dentro? Uma classe super importante que a gente tem utilizado é a classe System, certo? Ela já está, ela está nesse pacote, então a gente não precisa importar. E a classe Math, ela está ali também. Outra classe que está ali, a Integer, lembra? Integer.parseInt. E os métodos que a gente vai utilizar da classe Math, a gente vai invocar assim como a gente invoca os métodos da classe Integer. Eu não fiz algo assim, ó, só para ficar claro. A gente fez algo assim, ó. Integer, vou chamar de it. Nem tem construtor para fazer isso, tá? Os construtores, inclusive, eles estão depreciados. Estão vendo que ele está riscado? Isso aqui quer dizer que esse construtor não deve ser utilizado, tá? Mas mesmo assim é que eu vou usar de propósito aqui. Para a gente invocar o parseInt, lembra do parseInt que a gente invocava com o scan next line? A gente não precisa desse new integer aqui. A gente chama direto, a gente faz assim, faz ó. Integer.parseInt. Ou seja, esse método ele não depende que exista um objeto da classe integer para ele ser invocado, porque ele não está associado ao objeto. Ele está associado à classe. Tudo bem? Esse método ele não depende do objeto. De novo, eu já comentei isso algumas vezes, vou comentar de novo. A gente não está vendo orientação objeto, mas eu estou já, ainda, né? Mas eu estou pulverizando alguns conceitos aqui no meio da nossa conversa. Tá? Uma outra coisa que eu pensei hoje também, que eu falei, né? Que eu comentei algumas vezes, que assim, se você não está gostando disso aqui, provavelmente não é a tua área. Então nem vale a pena continuar. Eu acho que eu fui até um pouco exagerado. Vale a pena continuar se você não, se você tem por objetivo aprender a programar, nem que for o básico, mas por curiosidade. Se você não estiver gostando, certo? Mas se é uma coisa que você gosta, aí tudo bem, tá bom? Porque eu acho difícil você viver de uma coisa que você não gosta, né? Por isso que eu falo essas coisas para não criar nenhum tipo de ilusão, tá bom? Enfim, a classe Math, para a gente acessar os métodos dela, é math. Ponto, e aí a gente tem um monte de métodos que a gente pode utilizar. A gente vai explorar alguns aqui, tá bom? E inclusive ela tem duas constantes, ela tem a e e a pi, certo? Como que eu uso pi, por exemplo? Por exemplo, se eu quiser calcular, opa, imagina que eu tenho. Lembra quando a gente fez exercício que usava o pi, a gente codificou, a gente colocou o valor de uma variável pi fixo ou usou na expressão, né? Só que na classe Math a gente tem essa constante. Por que que eu não mostro lá? Só para não adicionar mais complexidade, né? Eu tento esconder as coisas até a hora certa de mostrar, pelo menos na minha opinião, qual que é a hora certa. Então, por exemplo, se eu tiver algo assim, a igual a 2, e eu quisesse calcular sei lá, a circunferência desse círculo, circunferência é 2 vezes π vezes r, né? Então é 2 vezes π vezes o raio. O π aqui, esse π não existe. Então você poderia double π igual a 3,1415, e aí é infinito, né? Porque ele não é periódico. Ou então, como é uma constante muito utilizada, vamos dizer assim, que aparece bastante quando a gente for lidar com circunferência, com trigonometria, a gente pode fazer assim, math.pi. E aí ele vai ter uma certa precisão maior, vai ter mais casas decimais ali sendo utilizadas.
tudo bem? Para dar maior precisão. Então a gente pode usar a constante. Dessa forma, a gente não precisa também se preocupar em criar essa constante ou declarar uma variável que tenha isso, porque a gente pode acessar ela de forma direta dessa forma. Mesma coisa para constante E. Tá bom? Bem, sabendo disso, vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Hoje eu vou fazer um exemplo gráfico com vocês, tá? Depois da gente dar uma explorada aqui. Eu vou pegar umas coisas aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pique para forçar você que está estudando, que está acompanhando o curso, que você dê uma olhada nesse exemplo. Abre ele no VS Code, já tem lá, tá lá dentro dos arquivos de código-fonte e roda ele. Tenta entender esses métodos aqui. Basicamente, para você chamar um método da classe math, é math, ponto, o nome do método. Desde da versão 1, agora eu não lembro exatamente qual que é a versão da linguagem Java que isso foi feito, foi disponibilizado, a gente consegue fazer importação de métodos estáticos, chama static import, né? Importar membros estáticos, na verdade, né? Não só métodos. Mas eu acho que se eu mostrar isso, vai gerar também confusão. O que eu estou querendo dizer, eu posso importar só o método ao invés de importar a classe, desde que ele seja um método estático. Então aí seria algo assim, ó, só para matar a curiosidade. Import static, aí java.lang .math, sei lá, ABS. Então, isso aqui vai fazer com que a gente consiga usar o ABS direto aqui. Por exemplo, algo assim. Entenderam? Você não precisa fazer math.abs, tá? Mas, mais curiosidade, tá bom? A gente não vai usar isso aqui, tá? Então, se você vê um import static, você já vai entender que eu estou importando uma cópia daquilo lá para dentro da minha classe, uma cópia daquele método ou daquele membro estático. Você pode importar também constantes e assim por diante, tá bom? Bem, quais métodos que são super importantes aí da classe math? Um método seria o ABS, é o do absoluto. Vamos testar eles, vai. Vamos fazer o negócio direito, né? ABS menos 10. O que esse método ABS faz? Ó, eu vou chamar com ABS 10 e ABS menos 10. ABS retorna o valor absoluto de um determinado valor. O que é o valor absoluto? É a distância da origem até esse número, a distância de 0 até esse número. Qual é a distância de 0 até 10? É 10. Qual é a distância de 0 até menos 10? É 10 também, que você tem que andar 10 unidades para a esquerda, mas são 10. Então, nos dois casos aqui, a minha resposta, a saída, vai ser 10. Certo? Olha lá. 10 do primeiro, 10 do segundo. Tá bom? Bem, outro exemplo. Mínimo. Min. Tem situações que você quer obter o valor mínimo entre dois valores. Basta ou você usar um if, ou então você tem um método aqui que faz esse cálculo. Qual que é o mínimo de 10 e 5? É 5. Certo? Olha lá. A ordem não importa, tá? Você pode pôr o 5 primeiro ou 10 depois, ou esses valores estarem dentro de variáveis, não tem problema nenhum. E da mesma forma que a gente tem o mínimo, a gente também tem o máximo. Máximo de 10 e 5 é 10, tá? Outro método super importante, método POW, que é de power, né? É a potência. Então, o que quer dizer isso aqui? 2, que é a base, elevado a 2, que é o expoente. 2 elevado ao quadrado, que vai dar quanto? 4. Olha lá. Tudo bem? 2 elevado à décima potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que dá? 1024, né? Olha lá. 1024. Tudo bem? Pow é de power, tá bom? Tem para calcular a raiz? Tem para calcular a raiz. Como que eu calculo a raiz quadrada? É math.sqrt. SQ de square, RT de root. Square root. Raiz quadrada de 25 é 5. Tudo bem? Dá para calcular raízes de outros índices? Cúbica, quarta, quinta? Dá. Cúbica é CBRT. Raiz cúbica, por exemplo, de 27 é 3, porque é 3 vezes 3 vezes 3, não é isso? Olha lá. E uma raiz de um expoente arbitrário? Por exemplo, eu quero calcular
sei lá, a raiz décima de 1024. Ou seja, que número que é elevado a 10 dá 1024? A gente sabe que é o 2, né? Então, a raiz décima de 1024. Mas como que eu calculo a raiz décima? A gente usa potência. A raiz décima de 1024. 1024 é o que está dentro do radicando, do símbolo da raiz, né? Ele é o radicando. Mas como que eu coloco aqui que é a raiz décima disso aqui? Lembram? Isso aqui é uma propriedade, né? Lá de potência, de exponenciação, de radiciação. A gente tem isso aqui, né? Deixa eu pôr minha lousinha aqui, ó, só para relembrar lá da matemática básica, né? A gente sabe que, não sei se vocês se lembram disso, que a raiz de um radicando aqui, um índice, é igual ao quê? A esse cara aqui elevado a 1 sobre R. Não sei se vocês lembram disso. Ou seja, a raiz décima de 1024 é alguém aqui, é o 1024, desculpa, elevado a 1 sobre 10. Isso aqui, a gente sabe que é 2, né? Se eu dividir, na verdade, qual o número que é elevado à décima potência da 1024? É o 2. Então, vejam só. 1 dividido por 10. Só tem que tomar cuidado uma coisa, que é o seguinte. 1 dividido por 10, estão vendo que são dois inteiros? Vai dar 0. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai tentar calcular a raiz de índice 0, certo? Vai dar 1. Mas eu quero, para calcular o meu 1/10 aqui, ou então, né, a gente põe 0,1, ou então, se quiser deixar na forma de fração aqui, para ficar mais claro o que está acontecendo, um dos dois valores você promove ele para double. Então, põe 1,0, tá? Tá lá, o resultado é 2, que é a raiz décima de 1024. Tá bom? Bem, continuando. Então, cube root é a raiz de um expoente qualquer, né? Que eu falei agora há pouco, ó, que é exatamente o exemplo que está aqui. E aí vem seno, cosseno e tangente, né? São funções aí trigonométricas, né? Math.sin, sin é de seno, sine, né? Cos é de cosine, que é o cosseno, e o tan é de tangente ou tangente em português, tá? O parâmetro que entra aqui no método, ele é medido em radianos, tem que tomar cuidado, tá certo? Não é em grau, tá bom? Mas a gente pode também. Você lembra o que é radiano? A medida de grau, a medida de ângulo em radianos, 180 graus corresponde a 1 radiano, que é igual a π, certo? É aquele ciclo trigonométrico, aquele círculo de unidade 1. Não sei se você lembra disso nas aulas de trigonometria, né? Então, o seno de math.π é igual ao seno de 180 graus. Então, se eu rodar isso aqui, olha, o seno de 180 graus é 1,22. O seno de 90 graus seria π dividido por 2. O seno é a projeção. Lembra lá aqui no círculo, O seno é a projeção desse ângulo aqui, da onde ele encosta aqui na circunferência, que é raio 1, né? Aonde ele bate no eixo X, certo? Então, se você parar para pensar, seno de zero, se esse segmento de reta tiver aqui, ou seja, o meu ângulo é zero, onde que é a projeção desse cara aqui no eixo X? É 1. Então, seno de zero tem que dar quanto? Tem que dar 1. Opa, seno de zero. Não, tô falando besteira. Seno é no eixo Y. Eu sempre confundo. Seno é no eixo Y, certo? Cosseno é no eixo X. Sempre confundo, olha lá. Cosseno de zero é 1. Agora, seno de
math.π, aí sim é 1. Olha lá. Não. Seno de π, não. Seno de π dividido por 2. Seno de 90. Eita, nós. Eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Seno disso aqui, ó. Que é 90 graus. Qual que é o seno de 90 graus? Aí sim. Aí a projeção aqui é 1. Certo? No eixo Y. Porque isso aqui é seno, né? Sempre inverto, gente. É impressionante. Olha lá. Certo? Eu acho que é porque assim, a gente sempre pensa em seno, depois cosseno, x depois y. No meu cérebro, eu sempre associo errado. Sempre acontece errado. Olha lá. E para dar menos 1? O seno de menos 1 é seno de qual ângulo? Seria de 270 graus, não é isso? Que é π mais metade de π. Olha lá, menos 1. Certo? Ah, mas eu tenho dificuldade de enxergar essa quantia nessa unidade então, em π, né? Você pode. Tem uma forma de usar graus dos ângulos? Tem. Só que se você passar grau aqui, eu quero seno de 90 graus. Você vai ver mas que esquisito. Seno de 90 graus, que era metade de π, não é 1? Sim, mas 90 aqui, ele está entendendo que são 90 radianos. Na verdade, aí você tem que converter isso aqui para grau. Olha lá. É outro método da classe Math. Math.to. Eita, hoje tô meio perdido hoje, hein? To radians. Então, 90 graus em radianos, aí sim é π dividido por 2, que dá 1. Certo? Então, funções trigonométricas aí, seno, cosseno e tangente. Tem os métodos, tem as funções trigonométricas inversas também. Ou seja, ao invés de você fornecer o arco, que é o ângulo, e ele te dá o seno, cosseno, a tangente relacionada aqui, aqui você fornece o seno ou o cosseno ou a tangente e ele te dá o arco, te dá o ângulo. Então, vamos voltar nesse nosso exemplo aqui, ó. Seno de 90 é quanto? É 1. Agora, se eu usar arco-seno, que é o assin, certo? De 1, que é o resultado do meu seno, o resultado disso aqui é 90 graus, só que ele trabalha com radiano. Todas as funções trigonométricas, na maioria das bibliotecas matemáticas das linguagens de programação, todas elas vão lidar com os graus medidos em radiano, certo? Não os graus não, gente, desculpa. Os ângulos medidos em radianos, certo? Não em graus. Então, isso aqui, arco-seno de 1 é o ângulo de 90 graus. Só que o ângulo de 90 graus em radiano é quem? É π dividido por 2. Olha lá. 1,57, que é metade de 3, não confio em você. Então, transforma esse resultado aqui em grau. Vamos ver quanto que dá? Tem que dar 90 graus. Olha lá, 90. Tudo bem? Então, o arco seno, o arco cosseno, o arco tangente, você dá o valor da função e ele te retorna o arco, que é o ângulo, só que ele retorna em radiano. Toma cuidado, tá? E hypote aqui, ó, estão vendo? O método hypote é para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Agora que a gente sabe fazer raiz, a gente consegue calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo. Lembra do triângulo retângulo? Se eu tenho um triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo, desculpa, de 90 graus, tem aquela relação entre os lados que são adjacentes ao ângulo e o lado que é oposto ao ângulo. A gente chama esse cara aqui de cateto, esse aqui vamos chamar de cateto 1, cateto 2, e esse aqui a gente chama de hipotenusa. Como que era mesmo? Vocês lembram? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? O famosíssimo teorema de Pitágoras, não é isso?
Então, por exemplo, se eu tiver um triângulo retângulo, onde que é exemplo clássico, né? A medida desse lado aqui são 3 unidades e a medida desse aqui são 4 unidades. A hipotenusa ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é h ao quadrado é igual a 9 mais 16. H ao quadrado igual a 25. Extrai a raiz dos dois lados, não é isso? H é igual a raiz de 25. H é igual a 5. Tudo bem? Então, H é igual a 5. A rigor aqui, como isso aqui é uma função de segundo grau, se você parar para pensar, né? Você teria 5 e menos 5 como resposta, mas menos 5 não faz sentido porque isso aqui é positivo, não é isso? Enfim, isso aqui é positivo? Não, isso aqui é uma medida, né? Então tá, a hipotenusa aqui vale 5, certo? A hipotenusa aqui é 5. Tem um método para fazer isso que chama a hipote. Para calcular a hipotenusa. Você passa o valor dos dois catetos, que é o exemplo que eu acabei de dar, 3 e 4, e ele vai retornar o valor da hipotenusa, tá bom? Agora um outro exemplo seria do arco tangente 2, esse que eu falei para vocês que eu vou fazer um exemplo gráfico para vocês verem, tá bem? Antes de ir para ele, aqui eu estou falando do 2 degrees e do 2 radians, e aqui alguns métodos de arredondamento, certo? O método CIO, CIO é o teto, ele vai retornar o próximo inteiro maior do que o valor que você está passando como parâmetro. Qual que é o próximo inteiro mais próximo de 2,4? Positivo. Deixei o positivo de propósito aqui só para saber que é o positivo mesmo, tá certo? Qual que é? Só que a resposta é 3, tá bom? E o MathCIO menos 2,4, qual que é o próximo inteiro mais perto do menos 2,4? O próximo inteiro maior dele, estou querendo dizer, é o menos 2, porque menos 2,4 está mais para a esquerda, né? Qual que é o próximo direito, o próximo inteiro mais à direita? É o menos 2, tá bom? E o floor é o contrário, o floor é o mais próximo, só que o menor mais próximo. Enquanto o CIO é o maior mais próximo, o floor é o menor mais próximo. É a operação chão que a gente chama na matemática, tá? O round é para fazer o arredondamento, só que ele arredonda para o inteiro mais próximo, tá certo? Qual que é o inteiro mais próximo? Depois vocês vão testar, rodar isso aqui para ver o que acontece, tá bom? Para truncar um valor em um valor double, você quer transformar ele em um valor inteiro, você quer cortar a parte decimal. Como que você pode fazer? Isso aqui não é um método, certo? Não tem. Deixa eu ver se tem trunk em matemática, em Java, eu não lembro. Não, não tem. Em C, por exemplo, tem um método que chama trunc, T-R-U-N-C, acho que tem, quase certeza. Em Java não tem. Mas como que você faz para transformar um double num inteiro? Int x igual a 10,5. Você consegue fazer isso? Ó, ele reclama, tá vendo? Imagina que eu tivesse uma variável double aqui, e aí eu faço isso aqui, ó. Isso aqui dá erro, porque eu não consigo guardar um double dentro do inteiro. Só que eu quero converter esse double para inteiro. Como que eu faço? A gente usa o cast, que é a conversão explícita. Você coloca antes da variável ou do valor que você quer transformar num outro tipo, o tipo que você quer transformar, você quer que aquilo seja transformado, entre parênteses, tá certo? Não há compatibilidade total entre tudo, certo? Mas tem coisas que vai funcionar. Eu não vou entrar nesse tipo de detalhe porque a gente vai misturar com um pouco de orientação a objeto. A gente vai ver isso lá em orientação a objeto depois, tá bom? Mas aqui entre os tipos primitivos, você consegue transformar um no outro quando o que você quer guardar no outro é, entre aspas, maior, certo? Um double, além dele ter o tamanho dele ser maior, o tamanho dele em bits ser maior, ele tem mais precisão do que um inteiro, inclusive na parte inteira. Então é como se você estivesse tentando enfiar um carro, por exemplo, a ideia é um elefante dentro de um carro, certo? Você não consegue, então você teria que dar um jeito de transformar o elefante numa coisa menor para caber dentro do carro. Então essa que é a ideia. Não é bem isso, mas é mais ou menos isso. É um exemplo aí didático para você entender o que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Tá. Vamos voltar aqui. Geração de número aleatório, pessoal.
Isso aqui é importante, é muito utilizado também, tá? Como que você gera? Imagina só que eu queira gerar, vou dar um exemplo aqui, 10 números aleatórios. Você vai usar um método, tem outras formas de fazer em Java, tá? Mas eu vou mostrar através da classe Math por enquanto. Você tem um método que chama random, estão vendo? Esse método aqui, ele não recebe parâmetro algum. O que esse cara aqui retorna? Ele vai retornar valores, um valor double, que vai estar no intervalo de 0, inclusive o 0, só que esse intervalo, ele é aberto no 1. Ou seja, ele pode gerar 0, pode gerar 0,1 alguma coisa, pode gerar 0,5, 0,9999999,99998. Nunca chega em 1. Ele está sempre entre 0 e 1. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que vai me gerar 10 linhas aqui na saída, 10 números em ponto flutuante que eu não tenho tamanho, estão vendo? Ó, não tenho tamanho não. Eles nunca chegam em 1. Beleza? Bem, como que eu faço então se eu quiser gerar aleatórios do intervalo de 0 até 10, por exemplo? Basta inteiro, certo? Basta eu pegar, multiplicar isso aqui, o meu limite não é 10? Se eu multiplicar vezes 10, vocês vão ver que nunca vai chegar em 10. Por quê? Se isso aqui nunca gera 1, e para dar 10 teria que ser 1 vezes 10, nunca vai chegar em 10. Então, se eu quero um intervalo de 0 até 10, o meu elemento do fim desse intervalo tem que estar uma unidade para frente. Olha lá. Agora, vai lá, já apareceu um 10 aqui, estão vendo? Só que não me interessa a parte decimal, nesse caso aqui, se eu quiser gerar um inteiro, né? Então, eu faço o cast. Só que tem que tomar cuidado aqui uma coisa, porque o cast, ele é na operação inteira, no resultado disso aqui, ó. Tá bom? Se eu rodar, vocês vão ver que, olha lá, gerou. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque se eu não colocar esses parênteses aqui, não tem erro sintático nenhum. O programa compila. Só que o resultado vai ser 0 em tudo. Quer ver? Olha lá. Por que é 0 em tudo? Porque essa operação de coerção, ou de cast, né, da conversão explícita, onde que ela opera? Ela tem prioridade, ela tem precedência, que a gente fala, maior que a multiplicação. Então ela vai acontecer primeiro. E esse cara aqui nunca retorna 1, ele sempre retorna 0 alguma coisa, ou 0 inclusive. Bem, se eu estou convertendo sempre 0 alguma coisa inteiro, eu vou descartar a parte decimal, só vai me sobrar 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0, então por isso está dando esse resultado aqui. Tá? Então, tem que colocar assim. E ali depois eu ensino vocês a fazer o intervalo disso. Ah, eu quero começar, eu quero gerar aleatório de 10 até 30. Como que eu faço? Aí tem aqui, tá bom? Eu quero que vocês explorem isso aqui. Beleza? Tá. Eu falei que ia dar um exemplo gráfico, né? Eu vou dar um exemplo gráfico para vocês agora. Um minutinho, pessoal, que eu preciso fazer uma coisa, eu já volto.
Voltei, rapidinho. Vamos dar uma olhada. Antes de eu fazer o exemplo gráfico, vamos dar uma olhada aqui nos exercícios. Como essa aula foi uma aula relativamente curta, né? Eu vou colocar tudo na mesma aula, aí eu separo na outra aula o exemplo que eu queria mostrar, tá bom? Então, o primeiro exercício, olha lá, escreva um programa que peça para o usuário fornecer os coeficientes a, b e c de um polinômio de segundo grau, ou seja, lembra da equaçãozinha de segundo grau, que você aprende a extrair, a calcular as raízes dela, e o professor chama esse método de Bhaskara, né? Você faz lá, põe a equaçãozinha aqui de segundo grau. 4x ao quadrado mais 3x menos 1. Isso é igual a zero. Aí você quer descobrir os x, que ao você substituir aqui nessa expressão, nesse polinômio, dá zero. Ou seja, dado o plano cartesiano aqui, dependendo da sua função for uma parábola com a concavidade para cima ou a concavidade para baixo, você quer descobrir onde que ela cruza o eixo x. É isso? Essa que é a ideia. Onde que na hora que você substitui um valor aqui, nisso aqui, que vai dar um ponto aqui nessa curva, onde que ele cruza o x. Certo? É isso que ele quer fazer. Bem, esse exercício é para você fazer exatamente o cálculo dessas duas raízes. Tá? Então você entra com o valor do A, do B e do C, aplica x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde delta é b ao quadrado menos 4ac. Você já sabe fazer raiz. Elevar ao quadrado, você pode usar o pol ou pode usar o b vezes o b, né? Só tem que tomar cuidado com o delta, que é o discriminante, porque se ele for negativo, não tem raiz real, ou seja, o seu gráfico aqui, né, a curva, ou ela não vai estar tocando o eixo x se ela tiver concavidade para cima assim, ou ela não vai estar tocando o eixo x se ela tiver concavidade para baixo. Qualquer um dos quadrantes, né, ou até no mesmo, até aqui no meio, não tem problema nenhum, né? Depende, lógico, de como a função está, né? Como o polinômio está. Se o delta for zero, quer dizer que ela só encosta o eixo x. E se o delta for positivo, quer dizer que tem duas raízes, ou seja, quer dizer que ele corta o eixo x em duas posições. Então tem o exemplo aqui, os exemplos, tá? Aqui, calcular base vezes base elevada ao expoente, usar o pol, né? Tô denotando aqui com um sinalzinho de tio, tá certo? Tio não, desculpa, circunflexo. Que é como, lembra lá do Excel que eu falei para vocês? Ah, mas posso usar, tem esse operador, uma coisa, tio, outra em Java? Tem, mas ele não serve para isso, tá bom? Esse operador, deixa eu só ter certeza, é o ou exclusivo. Java. Aqui, ó. Deixa eu achar um exemplo aqui rápido. Aqui, ó. Aqui vai ser meio difícil de vocês entenderem na situação que a gente está ainda no curso, mas o tio ele é um operador bit a bit que faz ou exclusivo, que é uma outra operação lógica. A gente viu o e e o ou, né? Tem o ou exclusivo também. O exclusivo só retorna verdadeiro quando um dos operandos é verdadeiro. Só um dos operandos é verdadeiro. Se os dois forem falso, dá falso. Se os dois forem verdadeiros, dá falso. Se o da esquerda for verdadeiro, o da direita for falso, dá verdadeiro. Se o da esquerda for verdadeiro, o da direita for se da esquerda for falso, da direita for verdadeiro, dá verdadeiro. Então é ou exclusivo. Só um dos dois sendo verdadeiro para dar verdadeiro, tá? Por que eu tô falando disso? Porque tem esse operador aqui em Java, mas ele serve para fazer isso, não é para fazer exponenciação, tá bom? Aqui é para usar o ceil e o floor. Aqui, calcular valor absoluto. Aqui, calcular raiz quadrada. E aqui, os exercícios criativos. Plotar o seno e o cosseno. Fazer desenhos de formas geométricas. Então você fornece a quantidade de lados e o raio. Você tem que gerar a forma geométrica desenhando linhas entre os vértices que você gerou. Qual que é o grande lance aqui? Você obter a posição desses vértices aqui, ó. Você tendo essas posições, você consegue traçar o polígono regular, tá bom?
Esse aqui é o exercício. Depois, aplicar. Esse aqui já começa a ficar um pouquinho avançado, tá? Avançado não. Intermediário, vai. Não tem nada de avançado aqui. E esse aqui é para você usar o que você fez anteriormente para desenhar o gráfico aí, desenhar vários polígonos, um aí dentro do outro, né? Vai aumentando o raio entre eles e um de cada cor. Tá bom? Ah, e depois esse aqui é interessante para fazer uma espiral. Aí você tem que parar um pouco para pensar como você faria. Perceba que a gente tem um monte de linha de novo, né? E esse aqui é super interessante, tem um vídeo aqui para vocês assistirem, que é calcular o cardioide. Aí você vai precisar de trigonometria. Aqui precisa de trigonometria, aqui precisa de trigonometria, dos polígonos precisa de trigonometria, e aqui também precisa um pouquinho para você calcular esses pontos, saber onde você está, saber onde você cria o traço, tá bom? Só que eu não vou explicar, eu quero que vocês assistam o vídeo, quem for fazer, tá? Isso aqui é a minha solução, né? Aí vocês vão dar uma olhada no vídeo. Tem projetos também, tá certo? Olha lá, o projetinho para você fornecer os coeficientes, lembra? Igual do primeiro problema lá de equação de segundo grau, só que aí é para você plotar o gráfico, desenhar o gráfico, certo? Esse aqui é bem legal de fazer, tá? Com a engine de jogos, tá bom? Agora, então, para a gente terminar, eu vou finalizar esse vídeo, aí eu vou começar outro onde eu vou dar o exemplo do ATAM 2, tá? Que é o arco tangente 2. Eu já falo para que ele serve e assim por diante, tá bom?